Prova que foi um pouco mais difícil que a prova de sociologia, pouca coisa, um degrauzinho só acima, na minha opinião. 4 questões, 2 questões bem padrão, tá? Que era uma questão de cultura, uma questão de trabalho, muito esperadas, né? Básica, né? E 2 questões fora de padrão. E foram essas 2 questões que desviaram completamente o padrão da prova, que pode ter subido o nível da prova. Mesmo que essas 2 questões não eram complicadas. Eram questões que exigiam conceitos mínimos, super básicos da sociologia, que dava para matar. Tá? Então, ao todo, a gente teve 2 questões de cultura, até aí tudo dentro. Eu sempre falo para vocês, né? Cultura é o carro-chefe aí da prova de sociologia hoje, é o que seria a ética, né? Para a filosofia é a cultura para a sociologia. Pô, uma de sociologia econômica e uma de sociologia, aí eu pus aqui meio que um mais ou menos de política. Você dá para resolver com política, embora a questão fosse de Weber. Mas é o padrão, tá? 2 de cultura, uma de economia e de política. É isso, é por aí, né? A prova de vocês segue muito isso aí. Né? Eu tiraria ali, às vezes, uma de política e colocaria uma de socialização, de Durkheim, né? Mas, pô, depende muito, assim, tipo, tá dentro, tá dentro. Depende muito, pode ser, pode não ser, mas é, uma de economia, uma de política e 2 de cultura, tá dentro. Embora essa de política aí há controvérsias, né? Prova tipo 1 branca também, tá? Uma prova que também foi conceitual, também não teve exercícios de verdadeiro e falso, textos rápidos, diretos, né? Vambora, resolva a questão. Uma prova, para quem manja, foi rápida, conceitualzinha ali. O que eu acho da prova, assim, de forma geral, e que isso pode ter se tornado difícil, é que a gente geralmente, o professor, ele nos cursos, ele foca no que é mais difícil. Ele pega ali uma temática meio óbvia que vai cair na prova, que estatisticamente tem grandes chances de cair, e ele foca naquela coisa que as pessoas não entenderiam, né? Ó, isso aqui é muito foda, pega essa sacada aqui. E na verdade o que foi exigido foi o, o básico. E talvez isso possa, não sei, talvez ter sido difícil, porque você estava esperando uma coisa muito profunda e veio uma coisa rasa, né? Então a prova de sociologia, ela além de ter sido fora do padrão, com 2 questões e 2 muito dentro do padrão, as temáticas são padronizadas, mas a cobrança de uma questão de política e de uma de cultura foi tão rasa, mas tão rasa, que ela virou fora de padrão, entende? Você estava esperando ali um racismo, um sexismo, um mito da democracia racial, um homem cordial, uma coisa mais profunda, e vem um sincretismo, assim, sabe? Vem uma. Você está ali esperando o direito social, civil, está ali esperando uma forma de governo, tal, vem poder, né? Vem conceitinhos mais rasos, assim, né? Então, eu acho que isso pode ter sido a própria dificuldade da prova, ela ter sido rasa. Pode ser, pode ser. É uma perspectiva apenas. Vamos lá. Caiu Gertz, hein? Gertz é o cara da briga de galos balinesa, só o cara que fundou o conceito de cultura. Então, se você levar o conceito de cultura do Gertz e associar esse conceito de cultura ao conceito de sociologia, você mata a questão. E, cara, eu achei essa questão animal, essa questão 11 é um modelo de exercício. Ó, vamos fazer um exercício bom. É o 11. Um exercício que ele não é difícil, ele não é fácil, é um exercício. Ele vai juntar, ele vai tirar de vocês 2 conceitos muito importantes, um de cultura e a sociologia como ciência, pô, que é, você está fazendo sociologia na prova, né? E ele te faz interpretar uma análise sobre cultura usando as bases da sociologia. Olha que coisa bonita, né? Ele te exige ser sociólogo sobre uma atividade cultural, né? Pô, é um exercício muito louco, um texto muito bem feito também, né? Aqui na pergunta, a perguntinha muito legal. Acreditando que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado. Muito legal, né? Eu não estou criando aqui uma ciência para construir uma lei de como as coisas funcionam, né? Como, sei lá, a física faria, vamos pegar ela porque ela é mais simples e tem tudo a ver com sociologia. Mas a sociologia, quando faz cultura, ela não quer entender como, né? Ou tipo, de certa forma, quem criou a cultura. Minha ideia não é o quem criou. A minha ideia não é a lei do funcionamento cultural. É o que ela significa.
né? Qual é o seu impacto naquele meio? Como ela se amarra, né? E a gente que já sabe tudo de sociologia sabe que isso é um fato social, coercitivo, patológico, né? Gera ordem ou ameaça, né? É exterior à vontade humana, embora é o homem que tece, não é necessariamente o homem que inventou a cultura, né? Então é muito legal você pensar nisso, né? A partir da visão de cultura, né, o autor sugere que a antropologia necessita de um método de investigação distinto de outros tipos de ciências. O que tem de especial na sociologia a partir da visão de cultura? E a visão de cultura de Gertz, você já sabe que é uma símbolo de aceitação, rituais de passagem, não é genética, não é raça, não é identidade, enquanto nacionalidade, é enquanto trânsito, conversa, lembra da briga de galos balinesa, né? A absorção de rituais para ser aceito e ser inscrito numa sociedade, né? Pô, se você analisar isso e entender uma ciência que ela é neutra, que ela não pode dar juízo de valor, que ela gera significado e não cria leis universais, tem vários ângulos. Ah, você faz a festa aí, meu. Ah, então a sociologia acompanha comportamentos de um grupo ao longo do tempo para identificar regularidades e padrões. É isso que a sociologia faz? E aliado isso a uma concepção cultural. Acompanha comportamento de um grupo. De um grupo. Não é isso? Regularidade e generalidade até bate. Tem que ter algumas regularidades, mas né? Fraco, né? B. Construir modelos de análise baseado em variáveis objetivas. E que permitam prever. Não dá, né? Variáveis objetivas. Muitas vezes a cultura é subjetiva, ela não é objetiva. Agora, independente disso, você vai prever tendência cultural, é para isso? Mapear estruturas materiais de organização social, priorizando análise das relações de poder. Essa aqui não precisa nem fazer nada, né? Não dá, né? Mapear a estrutura material de organização social. Né? Material está muito no universo do Marx, né? D. Compreender como as ações, gestos e rituais expressam sentidos partilhados por aqueles que os realizam. A palavra compreender aqui e conectar isso com o significado, né? E pegar essa ideia aqui de rituais de passagem, né? Que podem ser ações e gestos criados pelos homens que partilham do mesmo ritual, né? E que faz sentido para eles, né? Lutar ali na briga de galos balinesa ao lado da polícia, né? Usar um cabelo assim para mim faz sentido e eu partilho isso com quem usa o mesmo tipo de cabelo que eu. Tá muito linda a D, né? Tá muito certinho ali, né? Não tem como fugir disso. A sociologia quer compreender ações e rituais de passagem e como eles fazem sentido para aquela sociedade, sem dúvida. Acabou, né? De certa forma, até um sentido patológico, mas ele não deixou isso claro, né? Coercitivo, tal, exterior, ele não traz muita coisa aqui de fato social, mas não importa, isso não anula o exercício. Levantar dados empíricos que permitam classificações e categorizações de cultura segundo critérios neutros. Essa aqui, ela pode até te confundir um pouco, mas não dá, cara, dado empírico. Aí você seria literalmente um Bacon, aqui Hume. Você estaria muito no campo filosófico, né? Que permitam classificar e categorizar culturas. Isso aqui me lembra muito o senhor Aristóteles, né? Critérios neutros é muito legal, isso aqui tá dentro, né? Isso tá dentro. Mas classificar e categorizar a cultura, a gente fala muito aqui de não dar juízo de valor, né? Você pode até categorizar, classificar, ele até traz critério neutro para trabalhar ali. Mas não é esse o interesse da sociologia, categorizar e classificar, né? E muito mesmo levantar dados empíricos, né? Não necessariamente. Vamos lá, né? A gente vai se debruçar sobre o fato social, pegar diversos ângulos, interpretar as relações entre atores, né? AD tá dentro. Mas tem que ler, tem que ler. Batalha, leitura. Um pouco mais complicado do que a prova de filosofia em leitura. Bom, aqui só de bater o olho você sabe que você vai fazer uma prova, né, um exercício extremamente conceitual, né? O sociólogo Weber faz uma análise de diferentes formas de autoridade e modos pelas quais essas autoridades alcançam uma legitimidade social, elas são respeitadas. Uma dessas formas se baseia na devoção. Só o nome devoção aqui talvez já te levasse ao conceito de carismático, mesmo que de certa forma você não tivesse muita, né, sei lá,
familiaridade com o conceito, né? De uma coletividade a uma figura de liderança considerada um indivíduo excepcional, um indivíduo, né? Aquele ainda mais centraliza, né? Poder costumeiro nem existe, tradicional estava muito mais no campo. É um conceito do Weber, né? O poder tradicional está se referindo mais a conceitos de hereditariedade, de tradições, no sentido do tempo, né? Então, por exemplo, um poder que um pai tem sobre um filho, porque pais têm que ser respeitados, né? E que é muito perigoso, porque o tradicional pode ser carismático no sentido de, pô, eu obedeço meu pai porque ele é gente boa também, né? Também, né? Aí você vai ter que dividir ali os tipos de poder, né? O tradicional tem uma concepção mais de caráter cultural mesmo. Hierárquico, não, né? Aí ficaria totalmente fora, porque a hierarquia seria uma segregação da sociedade em estratos, né? Ou classes, fora, né, do conceito. Poder hierárquico, não tá, mas qual hierarquia? Né? Aristocrático não, você dificilmente viria aqui. Seria um pequeno grupo, né? E aqui tá indivíduo. Eu acho que o carismático é o que talvez a galera iria. No demais, se fala muito sobre o poder carismático em história, quando se fala em populismo, e principalmente comigo, quando a gente trabalha o conceito de poder, né? Nos cursos mais extensivos, porque a gente não costuma dar foco nessa matéria aqui, quando a gente discute poder, a gente estuda os três tipos de poder, né? Legislativo, executivo e judiciário, e os três tipos de poder consensual, são os poderes por consenso. E aí o carismático, o tradicional e o legítimo, né, que seria o poder legal do Weber, que seria aquele pela lei, você obedece pela regra, e é inclusive o poder legítimo que a gente destrincha, né, geralmente, na teoria política, que seria a eleição e a hereditariedade na monarquia e na república. Essa matéria debutou na prova, tá? Primeiro exercício aí que aparece na prova do Barro Branco sobre Weber e os seus poderes, né, de dominação. Então é um exercício que eu vou jogar ele para um nível difícil pela pouca familiaridade com o tema. E provavelmente não foram todos os alunos aqui que se lembram, né, de um conceito que é considerado o lado C da sociologia para o Barro Branco. O Weber é lado C da sociologia. A gente fala muito isso, né? O Weber não cai. Eu devo ter 3 exercícios do Weber em 15 anos. É, 3. Então, quando se faz muita revisão, quem estudou por revisão, né? Aquele aulão, aquela meia horinha, né? Ah, eu vou pegar aqui o geral. Esse cara caiu aqui. E se por aventura algum outro professor aí de sociologia dá Weber em uma revisão, pô, primeiro que o cara age fora do padrão e segundo que o cara foi genial ou cagado. Porque o cara mandou muito por adivinhar que o Weber poderia vir na sua prova. O Weber, eu nem. A gente passa meio que por cima nas revisões, né? A gente geralmente aprofunda esse conceito nos cursos mais extensivos. Quem se aprofundou, com certeza levou esse exercício, ou quem foi aqui pela uma lógica, né? Se faz. Né? Vamos lá. Segundo George Lukács, e o Lukács aqui, pô, o cara podia meter um Marx, né? Mas ele põe o Lukács, que é um marxista, é um seguidor do socialismo científico ali pós-guerras mundiais. E o Lukács traz o conceito de trabalho, né? É o trabalho que cria a diferenciação entre o humano como ser social e os seres unicamente naturais. É por meio dele que nos tornamos capazes de transformar o meio, enquanto ao mesmo tempo também nos transformamos. E isso se deve ao fato de o trabalho ser o quê? Tá? Então nós nos transformamos enquanto trabalhadores pelo fato do trabalho ser o quê? Vamos falar sincero? O cara quer saber o conceito de trabalho para a sociologia. E eu sempre falo, cara, para a sociologia leva sempre o conceito do Marx. Os conceitos de sociologia do trabalho são sempre os do Marx, cara. Se usa os do Marx como base, você não erra. E mesmo que o cara tenha escondido o Marx aqui, ele traz um marxista. E provavelmente você vai, eu não ouvi falar em Lukács, não tenho a menor ideia. Aí não importa. Leva o conceito de trabalho. O que é o trabalho? Para a sociologia. Vai embora. O grande conceito aqui que você usaria é o conceito de praxis, né? Que seria aquele conceito de um homem exercer um trabalho racional, alterar seu meio, isso já está na introdução do exercício, para construir algo útil. A gente até aprende aqui aquele fetichismo, né?
do Marx de construção de símbolos incorporados em mercadorias. Isso vai para a indústria cultural, coisa e tal também. Né? Vai no conceito de trabalho aqui, pega aqui praxis, razão, prática e utilidade do produto, teoria da utilidade. Onde eu vou encontrar? Trabalho é um mecanismo de interação que é condicionada por respostas adaptativas às circunstâncias externas. Ó, vou falar real. Eu não consigo olhar para a alternativa A e não imaginar o conceito de socialização. Socialização é um mecanismo de interação, os atores interagem e nós somos condicionados por absorver regras, normas da sociedade que vêm da nossa exterioridade para poder se adaptar e ser aceito, né? Cultura, né? Aqui não tem trabalho. Mas eu vejo aqui o conceito meio travestido aí e tal, mas um conceito de socialização. Me lembra mais Durkheim aqui. B. Uma forma de ação ativa, consciente importante, pela qual o sujeito insere no mundo as suas próprias finalidades. E aí? Essa ação ativa nos dá a ideia de praxis, né? Consciente nos dá a razão de racionalidade. E inserir no mundo própria finalidade nos dá a entender que aquilo que é o meu fim, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho como objetivo, eu realizo no meu trabalho para que, obviamente, haja, né, essa transformação. Eu acho que dificilmente você vai ler a B e vai ficar em dúvida. Ela não está muito clara, mas eu acho que dá para você trabalhar com ela e chegar ao conceito de trabalho. Né? Você tem ação, praxis, você tem razão e você tem utilidade. São as três, é a trindade ali para você formar o conceito de trabalho. Tá dentro. C. Um processo baseado na construção de padrões comportamentais estáveis para preservar o ambiente. Nada a comentar. D. Uma atividade espontânea, que decorre da imposição das necessidades mínimas de sobrevivência material. Espontânea? Só? Tem que ser racional, não tem que ser tecnológica, tecne, né? A gente falou disso. Não. Um processo físico por meio do qual o ser... Opa, eu errei aqui. Eu não tenho todo o exercício aqui. Olha que coisa feia. Mas não é aí. Aqui eu cometo um erro, né? Mas depois eu até pego aqui para vocês. Eu vou ler essa aqui, só para a gente não abrir mão, né? Do erro. Eu acabei não vacilando. Vamos ver se eu tenho aqui. Deixa eu abrir a prova aqui com vocês. Imagino que também vocês tenham a prova ao vivo. É isso aí. Estamos no exercício 13. Alternativa E. Um processo físico por meio do qual o ser humano passa a obedecer às regularidades da natureza. Né? Um processo físico, só físico, não racional, já está fora, por meio do qual o ser humano obedece regularidades da natureza. Obedece à gravidade, não sei. Bem fora, né? 14. Só de bater o olho já dá susto, né? Essa aqui é aquele exercício que vai bater o olho e vai falar, vixe, lá vem mais um exercício conceitual. Esse aqui é um exercício que eu vou jogar ele no nível ridículo de fácil, mas ao mesmo tempo é 880. Ou isso aqui é ridiculamente fácil, ou isso aqui, pela facilidade dele, ele te assusta de tal modo que ele fica difícil. Não tem outra explicação. Eu, inclusive, critico aqui a própria banca para que exigir isso aqui, que nem consideram um conceito, consideram um termo, uma terminologia natural dos debates culturais históricos, de onde você quiser. Não é nenhum conceito necessariamente da sociologia, né? É baboseira. Mas tudo bem, pediram, eu acho que você acertou. É característico da cultura brasileira o processo pelo meio do qual os conteúdos simbólicos de tradições distintas se articulam e sobrepõem, por meio tanto do contato afetivo quanto conflitivo, gerando novas formas híbridas. Então nós temos aqui uma cultura que ele coloca, né, característica da cultura brasileira, um processo de conteúdo simbólico, símbolos de aceitação, que vem de tradições que são diferentes, como por exemplo a branca, a indígena e a negra, vamos pegar assim. Uma se sobrepõe sobre a outra.
às vezes em caráter afetivo, tipo, eu gosto, ou às vezes conflitivo, por imposição, apropriação cultural, assimilação cultural, que seriam termos muito mais legais de serem perguntados, gerando novas formas de culturas, né? Culturas miscigenadas, não, culturas sincretizadas. E é aqui que eu acho que a galera moiou, né? Porque a miscigenação, e aí vem o lance. Professor, não seria isso uma miscigenação? Não. Qual é a regra clara da cultura que eu dou para vocês? Não é genética. Se cultura não é genética, não tem característica de miscigenação. Porque miscigenação é mistura de raças. E raça é genética. Raça é fenótipo. E eu acho que é só aqui que vocês estavam em dúvida. Então, misturar culturas e gerar culturas novas é o quê? Se for miscigenação, você está misturando raças. Se for cultura, sincretismo. Sincretismo é a mistura cultural. Relativização, relativizando culturas, nenhuma melhor que a outra, não entra. Multiculturalismo, mas será que vocês se perderam aqui? Segregação não dá, né? Segregação. O Brasil nem teve segregação, né? Aqui é o racismo estrutural. O multiculturalismo é a construção de multiculturas. Vamos pensar assim. Várias culturas. Beleza. O que isso tem a ver com mistura cultural e formação híbrida? Você entende? É uma interpretação clara. Vamos supor que você se confundiu. Ah, você cria uma cultura que é múltipla. Peraí. Não. Multiculturalismo são várias culturas. Não é pegar várias e transformar em uma híbrida. Entendeu? Então eu acho que até por conceito clássico de leitura de termos, você não. Essa aqui seria a sua dúvida. E você mataria a sua dúvida com o conceito de cultura clássico eliminando genética. Beleza? E aí você iria no sincretismo. Embora se fala muito em sincretismo cultural quando se aborda aí, né, o mito da democracia racial no Brasil, o helenismo em filosofia. Eu usei até o sincretismo no curso extensivo quando a gente falou sobre os estoicos e os epicureus, né, que eles sincretizam vários valores das culturas antigas, das filosofias, por exemplo, da Ásia, né, com o budismo, coisa e tal. Então o sincretismo é um termo que você lê, é uma língua portuguesa. Nem vejo isso aqui como um conceito da antropologia. Aqui poderia ter te perguntado algo sobre violência simbólica, assimilação, eurocentrismo, etnocentrismo. Poderia ser até mais difícil, ou até mais fácil, porque você já sabia. Aí vem essa dificuldade desse exercício. É muito fora de padrão, porque ele é sem noção. Ser sem noção é fora de padrão, não tem por que perguntar isso. Mas não acho que você tenha errado. Né? Não, acho que dá para fazer. Eu não precisaria de um curso de sociologia para fazer isso aqui. Até porque isso aqui não faz parte de um curso de sociologia, você entende? Mas foi falado, né? Bom, no demais, então, pessoal, encerro aqui e acredito que, pelo menos em filosofia e sociologia, vocês fizeram uma prova para 6 questões de 8. Né? Eu subentendo assim, errar uma de cada ali, no máximo, né? Para quem conseguiu trabalhar ali o curso nos 50%, pegando o básico, foi pego de surpresa aí em um outro exercício, como vai bioética e esses dois que eu falei para vocês em sociologia, e mesmo assim, com uma boa leitura acadêmica, com um pouco de nuances, um pouco de feeling, dá para acertar, né? Tomara que tenha dado mesmo, tá? Então, um forte abraço, essa é a minha análise sobre uma prova que tinha mais cara de VUNESP conceitual do que uma FGV raiz. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.